encontro 20, né, dessa leitura que estamos fazendo do Homem e seus Símbolos. Estamos no capítulo escrito pela Maria von Franz, que é o capítulo que vai falar do processo de individuação. E a gente tem visto, né, dentro desse capítulo, vários elementos da psique que são trazidos pela Maria von Franz, né, como uma estrutura bem importante, né, dentro da visão junguiana. E hoje, então, a semana passada a gente falou da ânima, né, como um elemento feminino dentro da estrutura psíquica masculina, né? E hoje a gente vai falar do elemento masculino na psique feminina, né, que se chama ânimos. Então, da mesma forma que a ânima é uma personificação feminina no inconsciente masculino, o ânimos é uma personificação masculina no inconsciente feminino. Então, a gente fez uma base teórica no nosso último encontro e ela serve muito para essa base, para isso que a gente vai falar hoje, né? Porque, na realidade, a gente está falando de um princípio que é exatamente o mesmo, só que agora relativo ao mundo masculino, né? Aos homens. E daí, o ânimos, desculpa, estamos falando do feminino, das mulheres, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente está falando, né? Eu falei exatamente ao contrário que tinha que falar, né? Então, a gente está falando do inconsciente feminino, então, estamos falando da psique feminina e do componente masculino que existe dentro da psique feminina. Um elemento, né, que é inconsciente, que ele vai aparecer nos sonhos femininos, né, como a figura de um homem, né? Assim como a ânima ela aparece nos sonhos masculinos como uma figura feminina, né? Então, o ânimos, ele é essa personificação masculina no inconsciente feminino. Então, a presença de figuras masculinas dentro dos sonhos femininos. E não só a representação dentro dos sonhos, né? Dentro dos devaneios, dentro da criatividade, e principalmente dentro das nossas relações cotidianas, da forma como a gente se relaciona com a gente mesma enquanto mulheres, né? Que falando eu como mulher, então como eu como mulher me relaciono comigo mesma e com o mundo tem muito a ver com o ânimos. E esse ânimos, ele tem aspectos como a ânima, né? Ele tem aspectos positivos e negativos. Então, quando a gente viu a ânima, a gente viu que, para os homens, a ânima representa todo um aspecto mais vulnerável, de sensibilidade também, de uma visão mais afetiva, mais doce, mais contemplativa da vida. Então, o ânimos para a mulher, ele tem outras características que não são as mesmas da ânima. Por quê? Porque a mulher tem essas características que são relativas à ânima, mas na sua parte consciente, em nível de ego, de estrutura de ego, né? Então, se identifica com esses valores e com esses comportamentos e com essa forma de ser no mundo a partir desse princípio feminino. Mas internamente existe algumas características que são masculinas e que a gente vai reconhecer muito nas mulheres isso, né? Então, que pode se manifestar de uma forma positiva ou negativa, como eu falei. Então, vai depender da relação que a gente vai estabelecer com essa energia, com essa presença interna, né? Então, o ânimos dentro da psique feminina, ele representa a força, ele vai aparecer, né, na força, na presença da mulher, na obstinação, né, e essa obstinação pode ter algo de muito positivo, mas também pode ter algo de muito negativo, se transformar numa teimosia,
uma tendência à contestação, né? Na persistência, que pode ter uma coisa super positiva, mas também pode ter uma coisa muito negativa, na imposição, na ação objetiva e afirmativa. Né? Então, a gente vê aqui muito uma energia yang, né? Uma energia de se colocar no mundo, mas o que a gente tem que cuidar com o ânimos é que ela é uma energia muito obstinada. Né? Então, o que, assim como a convivência dos homens com a mãe, né, vai ter um elemento muito fundador do que é o ânimos, né, do que é a ânima, na mulher, a convivência com o pai, né, também vai ser muito fundador para a, a estruturação da relação com o ânimo, né, para a formação desse elemento masculino internalizado, né? Desse elemento masculino, na realidade, personificado. Então, internaliza a vivência com o pai, mas essa personificação ela existe a partir de uma vivência que compõe, né, essa experiência paterna, mas não somente, obviamente, né? Então, ela vai ter matizes diferentes, depende do que a menina vivenciou com o pai, né? O que essa menina vivenciou em termos de relação com o mundo masculino em si, e também o que ela observou da relação da própria mãe, das outras mulheres com esse mundo masculino. Então, isso vai formando uma personificação interna e que está muito relacionada à relação com esse masculino através da figura do pai, quando essa figura é presente, né, está ali, ou alguma figura que substitua, né? Então, como é que o ânimos vai aparecer na mulher, né? Através das convicções, né? Então, tudo que para a mulher é convicção, o que vai pautar as relações dela consigo mesma e com o mundo, né? Faz parte do ânimos, são as certezas, né? Por isso que muitas vezes vai se aparecer sobre a forma de obstinação, porque são as certezas que essa mulher tem a respeito do mundo, em relação à sua presença no mundo, com o valor dela no mundo, né? E também em relação a como é que tem que ser as pessoas, né? Então, isso é uma característica bem forte do ânimos, é olhar para o outro, né, e achar que ele tem que ser de determinada forma, né? Então, e ter um pensamento um pouco obstinado a respeito de como é que tem que ser o outro, né? Então, o que acontece? Que nem sempre, né, essa ideia obstinada está em ressonância com o que realmente acontece, né? Então, muitas vezes, essa percepção da realidade, ela vem sobre uma forma, principalmente, de estrutura de pensamento, de diálogo interno, né? Que eu acho que, assim, que todas as mulheres aqui podem entender isso, né? É uma espécie de uma fofoca interna que vai obstinadamente falando mal ou de si mesmo, ou de uma pessoa, ou de uma situação, e isso vai retroalimentando de uma forma que às vezes é bem perigosa. Tá? Então, o grande desafio em termos de ânimos, né, da relação com ânimos, é poder modular um pouco isso para utilizar essa energia masculina interna de uma forma positiva, né? Porque ela pode ser muito destrutiva também. Então, vamos ver um pouquinho como é que é o ânimos negativo, né? Para a gente poder entender por que isso, quando está fora de controle, fica uma coisa muito destrutiva. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E eu chamo atenção, e eu acho que a própria Maria von Franz vai trazer isso, né, nessa parte do capítulo, que é muito comum, né, as mulheres serem períodos, né,
ou às vezes mesmo a maior parte do tempo se deixarem dominar pelo ânimos negativo. Então, ter um diálogo interno que é muito destrutivo. Então, existe uma idealização então, o ânimos ele vai tender a fazer uma idealização como é que ele acha que tem que ser o mundo, como é que ele acha que tem que ser a pessoa, e tem as pessoas, aliás, e como tem que ser a própria mulher, né? Então, tem uma coisa ideal. E é muito difícil, né, para o ânimos aceitar que pode ser diferente, né? Então, existe uma tendência a essa forma ideal ser encapsulada, e isso vai gerando uma estrutura de muito sofrimento, né? Porque, na realidade, acaba afastando essa mulher dela mesma e das pessoas em geral, né? Porque as atitudes que são tomadas, a forma de ela se relacionar, vai estar super influenciada com essa crítica, com essa maledicência, com esse pensamento que toma conta e desqualifica, né? Isso nesse aspecto negativo do ânimo, mas a gente vai ver que isso é uma tendência muito forte, né? Então, tem que saber lidar com isso. Então, isso aparece, né, dentro de atitudes, mas também de estruturas de pensamento, né? Que tem a ver com malícia, com intriga, com destrutividade, né? Com julgar, condenar, né? Então, essa coisa de ficar controlando tudo, de querer ter tudo sob controle, inclusive o comportamento das pessoas, o jeito que as pessoas são, né? Então, pode ser uma coisa bem pesada isso, né? E daí, na relação consigo mesmo, né, passa principalmente por um grau de exigência terrível consigo mesmo e uma autodesqualificação. Ou seja, jamais a pessoa se sente o suficiente. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre ela não fez tudo que ela tinha que fazer, ela não foi tudo que ela tinha que ser, ela não é fisicamente como ela deveria ser. Então, é algo que traz um sentimento de inadequação muito forte, né? E, então, é algo que a gente tem que saber lidar, né? Por quê? Por que isso é tão forte na psique feminina, né? Porque esse ânimos negativo, ele interfere diretamente no fluxo de pensamento da mulher. E daí, o que acontece? Ela acaba achando, o ego se identifica com esse fluxo de pensamento. Então, ela acha que aquela forma desqualificante de ela agir ou de pensar, né, é ela mesma. Ela não consegue dar limite para essa estrutura que faz toda essa fofoca com ela mesma, né? Então, se a gente pegar um pouquinho a teoria da Clarissa Pinkola Estes, porque a gente teve uma parte aqui do grupo que viu que a gente estudou o Mulheres que Correm com os Lobos, né? Então, aqui a gente tem um momento onde o ânimos vira um predador, né? Ele toma conta da psique e passa a ser devorador, ele não... porque a mulher se confunde, ela se mescla com essa forma de pensamento, essa forma de relação, e não consegue, perde o discernimento, né? É como se ela incorporasse um monstro, né? Uma coisa que não tem limite e que impede de ela ter uma relação realmente de vínculo com o mundo e com ela mesma. Fica dominada por uma forma de pensamento e que geralmente é super destrutiva. Então, isso leva, em alguns períodos, a essa mulher ter atitudes e dizer coisas e agir de uma forma que ela não gostaria de agir, né? Então, quando ela fica dominada pelo ânimos negativo, ela pode ter atitudes que ela jamais teria de uma forma
em nível de como ela se identifica com ela mesma, em nível de estrutura de ego. Então, é como que esse ânimos negativo tomasse conta e levasse, inclusive, a tomar atitudes que parecem, para ela, meio loucas, né? Que ela não faria isso em sã consciência. Então, existe algo que domina e traz um processo emocional que torna a resposta para o mundo super impulsiva, agressiva, destrutiva, e que nem ela consegue se reconhecer nisso, apesar de que, quando isso acontece, ela se sente dominada por isso e não consegue dar limite para si mesmo. Ou seja, para esse elemento interno que se funde nesse momento com o próprio ego. Então, só que o ânimos não precisa ser dessa forma, né, pessoal? Então, a gente está vendo o ânimos negativo, que é difícil, né? É a dureza. Mas a gente tem toda uma relação, né? A mulher tem o ânimos, porque é muito importante, uma questão muito importante dentro da psique feminina, né? Então, o ânimos, dentro de todos aquele processo que a gente viu, aquelas características que a gente viu lá iniciais, e que aqui, nesse primeiro momento, a gente viu como negativo, no seu lado positivo, né, o ânimos é aquele que abre o espaço, né, para a realização no mundo, né? Abre o espaço para se sentir digna, para se sentir forte, para se expressar, para se colocar, abre um espaço para a criatividade, para uma criatividade que vem quase uterinamente, né? Vem do interior muito profundo, quer se expressar no mundo. Então, o ânimos, ele tem essa quando ele está na sua expressão positiva, né? Ele tem essa tarefa de colocar essa sensibilidade, essa coisa interior que é característica do feminino, né? No mundo, né? Expressar no mundo e fazer a diferença no mundo. Então, só que para chegar aí, né? E é necessário uma alquimia do ânimo. Tá? Então, é necessário esse ânimos que, inicialmente, em geral, ele vai ser super crítico e julgador, né? Porque é uma característica dele ser crítico, objetivo, e julgar, e definir, e exigir, é uma característica dele, né? É colocar isso a favor da mulher e não contra ela, né? Então, a favor da expressão. E para isso existe um processo forte, né, de ir para dentro de si, né, e fazer um trabalho consigo mesmo para transformar isso, né? Então, a gente entender que essa energia que é muito potente, né, é uma energia masculina que as mulheres têm, que é muito potente, tem que estar a serviço da psique feminina e não estar a serviço de um ideal, né, que nega tudo que está ao redor. Então, é necessário fazer esse processo de transformação, né, fazendo um convite muito forte que essas características estejam a favor da mulher, né, da sua expressão no mundo. Então, quando o ânimos, né, a energia do ânimos, ela está realmente no seu papel, né, está cumprindo o seu propósito, então ele vai ser o grande favorecedor da atividade criativa feminina, né? Então, ele vai poder ajudar a essa mulher a tomar a sua energia criativa, que é uma característica feminina, né, de gerar vida, essa característica uterina, né, de a partir do interior colocar algo no mundo. A mulher precisa da energia masculina para conseguir fazer essa passagem para o mundo, né? Somente que se
o ânimos é super crítico, ela não consegue fazer isso, né? Então, é como aquele mito grego onde o masculino coloca os filhos dentro do útero de volta, né? Então, o ânimos, quando ele está no lado positivo, né? Ele serve a trazer ao mundo essa expressão de vida, né? Quais são as formas de trazer ao mundo essa expressão de vida? Quais são as formas de estruturar concretamente esse processo criativo, mostrar para o mundo, estabelecer coisas concretas, né? Tanto na questão logística das coisas, na questão da organização das coisas, na questão de como concretar um projeto, né? Então, nesse sentido, o ânimos vem a favorecer a expressão no mundo. Então, o ânimos ele vai trazer para a mulher uma presença ativa no mundo, né? Então, fazer essa passagem desse interior para fora, essa ousadia, né? Então, a gente tem que também entender que as mulheres, né, dentro da nossa cultura, que é uma cultura patriarcal, são muito impedidas dessa expressão, né? Mas que o que acontece muitas vezes, esse empecilho à expressão no mundo não é só de uma sociedade que é machista e que impede as mulheres de se manifestarem, mas é de um masculino negativo que é introjetado que não deixa. Então, às vezes, a grande repressão não está fora, está dentro, né? Então, transformar esse elemento que fazia a repressão num elemento que favorece a expressão, essa é a grande alquimia que toda mulher tem que fazer. Tem que se trabalhar para poder fazer isso, né? Porque além de existir uma tendência, a gente não sabe onde é que iniciou isso, né? Mas, de fato, dentro de uma cultura patriarcal, a mulher é levada muito fortemente, né, a introjetar esse patriarcado, e daí a presença do ânimos vai se tornar negativa se existir esse introjetar. E por ser um fator cultural muito forte, né, porque estamos dentro de um patriarcado, então existe essa tendência de expressão negativa do ânimos. Então, a gente tem que fazer um trabalho sobre a gente mesmo para poder se apropriar dessa energia de uma forma positiva, né? Fazer esse diálogo com esse elemento interno e colocar ele numa estrada de manifestação plena no mundo, e não de crítica destrutiva. E daí, assim como a gente viu na ânima, né? O ânimos também tem 4 estágios de desenvolvimento, né? E aqui eu vou mostrar como ele vai se manifestando nas mulheres, né? Então, um primeiro estágio, né, que é quando a mulher consegue se dar conta da sua potência física, né? Então, quando ela incorpora essa potência física e é capaz de agir a partir dessa presença física, né? Então, tem a ver com um atleta, com aquele elemento masculino que está cheio de músculos e vai para o mundo e vai abrir espaço, né? Então, isso se manifesta nas mulheres por essa ação física no mundo, né? Essa capacidade de fazer coisas, de fazer tantas coisas como as mulheres fazem, né? Tantas coisas ao mesmo tempo, tantas ações no mundo, tantas coisas que vão desde cuidar de um filho, trabalhar, dirigir um carro, né? São coisas muito concretas do cotidiano, mas que passam pelo ânimos, né? Por essa ação concreta e que é física.
Depois o ânimos vai, na sua segunda fase, ele vai vir sobre a capacidade de planejamento, né? Então, essa coisa da objetividade, de sair um pouco da emocionalidade das coisas e conseguir objetivar o que eu quero fazer, como é que eu vou fazer, como eu vou planificar minha vida. Então, essa racionalidade que ela vem um pouco destacada, né? Essa capacidade de destacar um pouco separar um pouco, né? Separar um pouco daquela emocionalidade que torna as coisas confusas, separar um pouco para conseguir ter mais objetividade e planificar as coisas. Então, quando a mulher consegue ter acesso a isso, então já estamos no segundo estágio do ânimos. Né? Depois existe todo um processo também de conseguir organizar e expressar o próprio pensamento, as próprias ideias, que é um pouquinho diferente do estágio anterior, né? Onde tinha uma organização, um planejamento em termos de tarefas, em termos de como é que eu vou gestir meu tempo, as relações, para eu poder chegar em algum lugar que eu quero chegar, o que eu tenho que fazer. Aqui já é a capacidade de organizar o próprio pensamento, né? E de se expressar, de falar, de defender as próprias ideias, de ter argumentos, de argumentar, né? Então, e de se expor, né? E de conversar consigo mesmo de uma forma positiva também, né? Então, quando existem situações que são difíceis, poder ter um diálogo interno positivo, afirmativo, né? Que ajude a solucionar os problemas, ajude a ter saídas, né? Então, seria aí o terceiro estágio. E depois, o quarto estágio já tem a ver com essas características que a gente vê no terceiro, mas muito mais profundas, né? Então, a capacidade de fazer reflexões profundas, conectar o que foi vivido, as experiências de vidas com o pensamento. Então, fazer estruturas cada vez mais complexas de pensamento, de construção de vida, de percepção da vida, e essa capacidade de pensar sobre isso, tirar conclusões sobre isso, e ir buscando, a partir dessas experiências, uma sabedoria, né? Vai se concretizando uma sabedoria de vida. Então, o ânimos, assim como a ânima para o homem é aquela presença sensível que vai ajudar ao homem a entrar em contato com seu próprio interior, né? O ânimos é aquele mediador da evolução espiritual da mulher, né? Que vai trazer a ela uma abertura para o novo, uma abertura para as novas possibilidades, uma abertura para aquilo que para ela às vezes era invisível, como portas que se abrem, como janelas que se abrem, como possibilidades que não são visíveis, né? Então, o ânimos ele tem essa capacidade de abrir as perspectivas que de outra forma não seriam visíveis, né? Então, ele é um mediador com o aspecto transcendente espiritual, né? Não exatamente com aquele aspecto mais sensível e vulnerável interno, mas sim com aquele aspecto de grandiosidade que está no mundo, né? Que a gente pode chamar do espírito, ou mesmo do espírito da época, porque isso tem em cada momento histórico se manifesta de uma forma diferente. Né? E isso traz para a mulher inspiração, capacidade de inspiração, de abertura para novas ideias e novos empreendimentos. Então, a conexão que o ânimos faz é self e espírito. Ele traz a abertura a uma transcendência cósmica, uma abertura ao cosmo, a grandiosidade da expressão no mundo, de uma forma sábia e transcendente.